está com a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1. Eu gosto muito mesmo desses 3 versículos. Tiago, capítulo 1, versos 16, 17 e 18. É profundo mesmo isso. É maravilhoso. Eu gosto muito de colocar como reflexão, quando tem aquelas, gravo aqueles vídeos de 5 minutinhos com uma palavra, ou quando eu tenho uma oportunidade em alguma igreja. Esses 3 versículos aqui, eles são aqueles versículos que você pode usar em pregação. Você que está começando a pregar, tem o desejo, ou você tem oportunidade em algum aniversário de alguém, em alguma reunião, você pode falar esses 3 versículos aqui, que eles são maravilhosos. Tiago, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18, que diz assim, Gisele: não vos enganeis, meus amados irmãos. E ele foi ali pesado, ele chamou atenção, ele falou: não se engane. Sobre o que, pastor Marcelo? Sobre o que, Tiago? Diz o verso 17: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. De quem, pastor? Descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? É o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Em quem agora, isso é lindo. Quantos seres humanos, quantas pessoas, quantos seres humaninhos mudaram com a gente e nós com eles. Aí a gente diz assim: bom, se fulano não quer saber de mim, se é meu ex-amigo, ex-esposa, ex-marido, ex-isso, ex-aquilo, então também Deus é ex-Deus, porque Ele vai deixar de me amar. É isso, gente? De maneira nenhuma, Viviane. Ele diz ali, por que, Viviane? Olha só: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, não há mínima possibilidade de Deus mudar a sua relação e a sua visão comigo e com você. Olha que maravilha. Por quê, pastor? Porque diz o versículo 18 já quebra de vez, Porque houve uma tradição desde o início da Idade Média de que é o homem que aceita Jesus. Mas a Bíblia não diz isso não, Viviane. A Bíblia diz no verso 18, segundo o seu querer. Segundo o seu querer, Ele, não fui eu, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Pastor Marcelo, eu represento vergonha para alguém, é mesmo? Mas olha o que você representa para Deus. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que é primícia? O melhor, o que tem de mais valor, o primeiro. Então eu e você não somos o final, não somos, desculpa a expressão que eu vou utilizar, não é para sair correndo, raspa de tacho, como se fala por aí não, ô Josimar? Nós não somos o final, não somos o temporão lá de trás, nós não somos o resto, não somos de maneira nenhuma, nós somos primícias, somos o primeiro pedaço do bolo para o nosso Deus. Pastor, mas eu não estou vivendo assim não. Então nós vamos descobrir agora pela palavra. Vamos orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo e Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, muito obrigado por esta oportunidade. Agora, meu Deus, eu estou aqui sobre este altar e eu lhe peço, Senhor, revelação, lhe peço sabedoria para que eu possa ser realmente o porta-voz do teu Espírito para a tua obra. Que esta noite seja uma noite de revelação, seja uma noite de respostas, Senhor, para que nós venhamos entender, compreender tudo aquilo que nós possamos estar vivendo ou passando. Então, revela-te nessa noite, fala a cada um que aqui está, aqueles que nos acompanham, Senhor, através do YouTube ou dessa rede social, fala-nos segundo o teu querer e sua vontade. Em nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja do Senhor, bendita em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Eu começo a minha mensagem, a homilia, o recado desta noite, repetindo a frase do tema: Deus não é o culpado por aquilo que nós possamos estar passando ou vivendo nessa noite. Pastor Marcelo, o que eu estou vivendo está sendo muito difícil, está sendo muito complicado. Pastor, eu até acreditava que esse casamento era de Deus, pastor. Pastor, eu até acreditava que esse trabalho foi uma porta que Deus abriu. Pastor, eu achava que esse imóvel, esse terreno que eu comprei, que isso tivesse sido uma oportunidade de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque estas áreas, talvez sejam as áreas onde nós mais colocamos a nossa vontade, e quando eu digo a nossa vontade, nós que somos crentes. E todos nós como seres humanos somos a imagem e semelhança de Deus, então nós também temos um pouquinho de Deus. Aliás, o Salmo chega a dizer que vós sois deuses, né? Então, não no poder do Altíssimo, mas é porque nós somos a imagem e semelhança dele. E nós temos vontade, nós temos decisões. Quando a gente prega aqui sobre esse altar, a gente fala sobre eleição, predestinação. O que muita gente diz aí fora? Poxa, se for predestinado, então eu sou um robô na mão de Deus. Aí eu coloco entre parênteses assim: é melhor ser um robô na mão de Deus do que um cavalo na mão do diabo. Não é verdade? O cavalo chama, homens, enfim, meu cavalo. Né? Né? Então é melhor ser um robô na mão de Deus do que um cavalo de Satanás. Mas não estou falando disso, porque mesmo sendo nós filhos de Deus, como eu tenho meus filhos, quando eles eram crianças, inclusive eu e a mãe deles, a pastora Renata, que ela tem nome, né? Então, quando a gente andava na rua com eles, às vezes a gente perguntava assim, Robson, eles pequenininhos, irmã, e a gente falava assim, eles andando com a gente: você sabe para onde vocês estão indo? Eles falavam: não. Às vezes não, tá, gente? Vocês sabem para onde estão indo? Não. Aí a gente fazia: então você está indo em tal lugar. Ah, tá bom. Aí eles ficavam sabendo. Mas eles ali com 2, 3 aninhos, vocês sabem para onde estão indo? Não. Né? E eles iam com a gente. Mas eles não tinham escolha. Tinha que ir. Não tinha jeito. Hoje eles podem decidir se eles querem ir ou não querem. Às vezes não tem muito isso, eles são obrigados ainda a irem, né? Mas na maioria das vezes eles decidem se eles querem ir, se eles não querem, se eles querem comer isso, se eles não querem, mesmo sendo nossos filhos, mas eles têm o espírito de decisão. E com Deus é a mesma coisa. Quem é filho de Deus, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Então, só eu que não dei, amém. Então, amém. Né? Então, eu fui o único que não dei um amém, então amém. Então, você sendo filho de Deus, filha de Deus, você tem os seus desejos, você tem as suas decisões, e nós precisamos entender que se alguma coisa falhou, vou repetir a frase do tema: Deus não é o culpado. Porque certamente, se alguma coisa falhou, você não tenha dúvidas que Deus avisou. Deus avisou. Deus avisou que não era para entrar nesse negócio, que não era para comprar essa casa, que não era para comprar esse terreno, que não era para entrar nesse trabalho, que não era para casar com essa pessoa, que não era para gastar o dinheiro nisso. E você fez. Mas como todo ser humano, nós procuramos culpados. Isso já vem desde lá, os primórdios, com Adão e Eva, né? Eu sei que quando falo de relacionamento e de culpa, eu tenho que citar isso. Estava lá sobre a terra, dentro do jardim, Deus, Adão e Eva. O Senhor vem,
a terra procurar Adão e fala: Adão, por que tu está escondido? Ele diz: porque a mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. Então, o que Adão fez, João? Ele disse assim: a culpa é minha? A culpa é tua. Eu estava aqui quieto, só com a chita, com as macacas, com os macacos, eu estava com os leões, com as leoas, e a culpa é tua, que me deste essa mulher, ficou falando na minha cabeça, e ela chegou e falou: se você não comer desse fruto, eu vou dormir de calça jeans. Aí o Adão falou: e o que é calça jeans? Aí por isso que o nome dele é Peladão. Aí ele falou: Adão, né? Aí ele virou e falou assim: ela falou: você vai descobrir o que é, mas se você comer o fruto, eu não vou dormir de calça jeans. Aí ele foi lá, comeu o fruto. Comeu o fruto. E ele vira para Deus e ele fala: a culpa é da mulher que tu me deste. Ele já, numa única frase, ele tirou dele e colocou a culpa nos dois, né? É igual aquela pergunta que alguém fala: você tem pai nem mãe? Então pronto, você já respondeu os dois de uma vez. Não tenho nem pai nem mãe. Foi exatamente o que Adão fez. A culpa não é minha. A culpa é da mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é tua e dela. Aí ele vira então para Eva: e aí, Eva? Não, a culpa é da serpente que me enganou. Ela só faltou dizer assim. Aí eu contaria com ela: Senhor, a culpa é do homem onde tu me colocaste, porque ele tinha que estar do meu lado tomando conta de mim, e ele não tomou conta de mim. E sempre que você não toma conta da tua mulher, alguém vai tomar. Não, pode ser uma... E não estou falando só em vida sexual, não. Não. Pode ser um colega de trabalho, pode ser sua sogra, pode ser uma coleguinha, pode ser o cartão de crédito, pode ser a cabeça dela, pode ser... Se você não tomar conta, alguém vai tomar conta. Porque era missão de Adão tomar conta de Eva. E ele não tomou. E ele vira para Deus e ele fala: a culpa é tua, da mulher que tu me deste. Entre aspas, foi o que ele fez, né? Então nós, às vezes, conscientemente ou inconscientemente, nós colocamos a culpa em Deus. Pastor, e quando inconscientemente eu coloco a culpa em Deus? Essa é o que me interessa, pastor, porque conscientemente eu sei, mas quando que eu coloco a culpa inconscientemente em Deus? Vamos descobrir agora. Quando eu já não me interesso tanto pela palavra, quando vir ao culto ou não vir, se torna algo, né? Hoje eu fui ou não fui, não faz a diferença. Quando eu tenho tempo para todas as coisas, menos para Deus. Eu tenho tempo para tudo. Eu tenho tempo para o trabalho, para o WhatsApp, para limpar a casa, para ir para o marido, para a esposa, para o filho. Eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para o meu culto. Gente, eu sempre... Desculpa aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, amado. Eu vou abrir um parênteses rapidinho. O culto mais importante da semana é um domingo. É impossível, a não ser que você trabalhe no domingo no horário do culto, ou você esteja doente, é impossível você dizer que não tem condições de estar na igreja 2 horas num domingo. É impossível. É impossível, meu amado. Eu digo isso com todo temor e tremor e com amor. É impossível você dizer uma coisa dessa. Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu estou cansado do meu trabalho, eu estou cansada. Mas se te chamar para uma festa de 15 anos, para um casamento, você vai. Nós vamos. Então, quando eu faço isso, eu estou culpando a Deus inconscientemente. Eu falo para Deus: Deus, eu tenho tempo para tudo, eu tenho tempo para todos, eu tenho tempo isso aqui. Eu tenho que abrir aqui também outro parênteses a respeito do João. O João, ele está treinando no Botafogo. Ele poderia ir agora no horário do culto para o Rio. Tu vai que hora, João? De madrugada ele vai para o Rio para poder assistir o culto à noite. Onde que você vai ver isso na sua vida? Porque agora é o tempo de você semear. Tu vai ver na tua carreira. Você vai ver nos teus caminhos. Esse momento que você vai hoje de madrugada para o Rio,
enquanto vamos estar todos nós dormindo e você vai estar indo para o rio, é o seu momento de sementeira. Deus está vendo. Deus está vendo. Então, a gente quando quer tempo é igual namoro. Quando a gente quer tempo, a gente não encontra, amados. O namoro, quando eu namorava a pastora Renata, eu era mais feio do que o que eu sou hoje, para tu ter uma ideia. Era terrível, João, era terrível, só ela mesmo, né? Não é impossível não, era isso mesmo, né? Falou lindo, né? Senhor, guarda a vida da Mayla, Senhor, ajude ela, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Ela tem o mesmo espírito da pastora Renata, né? Gosta de coisa feia, Senhor. Então, ela ficou vermelha. Olha, irmão Dilson, quando eu ia namorar a pastora Renata, eu trabalhava em Vaz Lobo, lá no Rio, e eu lembro que no verão tinha dias, daqueles temporais do Rio de Janeiro, eu me recordo uma vez que o rio encheu. O rio, não só o rio onde passa a água, mas a cidade do Rio de Janeiro. Isso, como teve aquela cheia, eu não era nascido ainda não, mas era essa daí mesmo. E aí, João, o Rio de Janeiro ficou debaixo d'água. Era uma sexta-feira, e eu tinha um compromisso com ela, alguma coisa, irmão Sebastiano. Eu olhei da janela do trabalho, eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, Rio de Janeiro acabou. Aí eu falei, não, mas hoje eu tenho que ver minha lourinha, tenho que ver. Desci, então, mais ou menos isso aí. Eu falei, eu tenho que ir ver a minha lourinha. Peguei um ônibus, irmã Sebastiana, todo mundo em pé no ônibus, não é porque estava cheio não, é porque encheu dentro do ônibus, o ônibus estava todo molhado dentro do ônibus assim, deixaram as janelas abertas, o ônibus todo molhado, não tinha onde sentar, e eu fui daquela maneira até a casa dela em Marechal Hermes de Vaz Lobo, peguei um ônibus que levava mais de 1 hora, para poder chegar na casa dela, mas eu fui, o Rio de Janeiro destruído, mas eu fui. Por quê, meu amado? Porque a gente encontra tempo para isso. Agora eu vou me colocar nessa condição, irmã. Se naquele dia, irmã, fosse um dia de culto, lá na igreja Cristo Vive, eu teria ido? Não tinha nada, meu amado. Teria nada, irmão Wilson. Eu ia dar, era uma desculpa. Eu ia dizer, olha, Senhor, domingo eu fui lá, quarta eu fui lá, hoje é sexta, Senhor, sextou, Senhor. Eu não, Senhor, o Senhor me perdoa, mas hoje eu não vou. Mas como era para ir ver a lourinha, eu fui. Então eu estou querendo mostrar assim, que a gente encontra, quando a gente quer, a gente encontra tempo. Para aquilo que a gente ama, não tem cansaço, não tem dor, não tem nada. Quando a gente ama, a gente faz. E com Deus, você acabou de ler comigo aqui, que nós somos primícias da sua criatura. A tal ponto de você ouvir um ator que ainda não conhece a Cristo, acha que entende alguma coisa, ele fala, não dá para compreender esse cristianismo onde um pai mata o filho pelos outros. Não, ele não matou pelos outros, ele matou pela primícia da sua criação. Ele foi para a cruz e morreu no meu lugar e no teu lugar. Todos nós iríamos para o inferno, mas por causa de Jesus, nós temos acesso aos céus. Porque nós somos primícias, nós somos o primeiro. E aí é que eu quero entrar nessa relação que você tem com Deus. Como que tem sido Deus para você? Como que tem sido Deus para você? Porque para Deus você é o primeiro, você é a primícia. Mas e Deus tem sido o primeiro para você? Senão a gente vira aquele relacionamento tóxico. Aquele relacionamento onde você tem uma namorada, um namorado, uma esposa, um marido, onde só você se entrega. E o outro não. Só você dá palavra de amor, só você dá um toque, só você dá um beijo, só você faz alguma coisa, só você bota comida, só você ajuda, só você cuida, só você e o outro nada. Porque a maioria dos relacionamentos são assim. Um dos dois lados faz tudo, né? É um dos dois lados que procura aquele namoro da noite, procura fazer um carinho, lembra da data de casamento, lembra da data de aniversário, chama para sair, coloca o almoço, coloca a janta. Ou seja, a maioria dos relacionamentos são assim.
É só uma das partes que faz. E parece que com Deus é a mesma coisa. Deus, para a gente chegar agora, 7h20 da noite, Ele colocou anjos diante de nós, Ele nos guardou, Ele nos livrou. Você já imaginou quando você saiu da sua casa hoje para vir para cá, se não fosse Deus te guardar? Você imagina, quem aqui crê que Deus guardou a vinda à igreja? E vai guardar a volta também. Agora você imagina se Deus não fizesse isso. Mas Ele fez. Então como é que tem sido agora a sua relação para com Ele? Primeira coisa, você vê Deus como alguém bom ou como alguém mau? Como alguém ruim? Quem você coloca ao olhar para Deus, você coloca como referência? Quem você coloca em Deus como referência ao olhar para Deus? É quem? É o seu pai? É a sua mãe? Porque a gente também tem que pensar nisso, porque existem pessoas que quando falam Deus, ele vê uma pessoa, ele coloca, como ele nunca viu o rosto de Deus, então ele faz um espelho, né? Ele coloca Deus sendo o marido, a esposa, o pai, a mãe, sei lá, alguém que você tem como referência, e tem que tomar cuidado com isso. Porque aí a gente começa a olhar as nossas amizades, a quem nós também deixamos de ser amigos, ou que deixaram conosco, e a gente transfere isso para Deus, e fala, Deus vai ser assim. Pastor, o meu casamento começou como sonho, pastor. Tem aquela moça, que eu gosto de seguir ela no Instagram, Cíntia Chagas, né? Então, ela fala lá, eu morro de rir com algumas coisas que ela faz, aquela personagem lá, e tal. Você viu, o casamento dela foi o quê? Acho que foi 20 dias, não foi? Foram 3 meses? 3 meses de um casamento. Tem um repórter da Globo Rio lá, que ele ficou casado no final de semana, José. Foi a lua de mel, quando voltou já pediu o divórcio. Então, para você ver como é que os relacionamentos... É o quê? É o que, Robson? Né? Então aí você vê como é que é. As pessoas olham às vezes esse relacionamento como assim, são os céus, para você chegar a um casamento. E por que depois de anos de casado, ou de meses, como foi o caso dessa menina aí, né? Ou como esse outro que foi um final de semana, como é que a pessoa gasta 30, 40, 50, 100, 150 mil num casamento, e quando chega na segunda-feira fala, não, sabe de uma coisa, vai você para lá e eu para cá, e acabou, que é melhor parar por aqui. Como é que pode chegar a esse ponto? Então as pessoas transferem isso para Deus, e isso não é culpa só dos crentes que estão sentados nas igrejas, porque o próprio altar muitas vezes faz isso, faz até quando o apelo. Então chega ali, por exemplo, para um irmãozinho que estivesse sentado aqui e fala assim, irmão, você quer aceitar Jesus? Aí o irmão fala, não, hoje não. Hoje não, então tá certo. Olha, há 2 meses atrás, tinha um jovem que estava aqui, igual você sentado aqui na igreja, nós oferecemos Jesus para ele, quisemos que ele aceitasse Jesus, ele não quis. Quando ele saiu daqui, um ônibus atropelou ele e ele morreu. Né, irmão Dilson? Irmão Dilson lembrando da história. Essa história já é em toda a igreja, irmão Dilson, né? Essa é antiga, né, ô Viviane, né? Essa é antiga. Então, eu vou te perguntar de novo, já. Você quer aceitar Jesus? Ele quantas vezes? Exatamente, ele já levanta as mãos na hora, as 2, as 3. Então, as pessoas às vezes até no convidar Jesus para a vida, ele já convida ameaçando. Aliás, já vem de neném, porque o pai e a mãe transfere aquilo, menino feio, não faz isso que papai do céu castiga. Gente, não é menino feio, João Vitor, quer dizer, não é menino feio, não faça isso que papai do céu castiga, porque quem tem que castigar é a Viviane. Né? Não é papai do céu, Viviane, né? É a mãe, é o padrasto, é quem tem que, se bem que puxar a orelha dele é alto, né? Então para puxar a orelha é difícil. Então
a pessoa já transfere. Aí essa criança, esse filhinho e esse netinho, ele vai crescendo, ele vai dizendo assim: papai do céu é mau, porque papai do céu castiga. Não é que Deus castiga, a pessoa cai na sua própria semente. A pessoa cai na sua própria semente. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele colherá. O que o homem semear, ele vai colher. Não tem como escapar disso. Então a pessoa vem e culpa a Deus. E não podemos culpar a Deus, porque o verso 17, Gisele diz: toda boa dádiva, toda boa dádiva significa presente, significa recompensa. Tudo que é bom para a minha vida e para a sua vida vem de Deus. Por isso que para nós o dízimo não é um peso, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, o dinheiro é de Deus. Ele poderia exigir 90% e ficar com 10%, e a gente ficar com 10%. Só que ele é tão maravilhoso que ele fala assim: ó, eu te dou 100%. Eu não estou falando de valores, pode ser um valor menor, outros maiores. Dos 100% que é meu e que eu te dou, eu só quero que você me devolva 10%. Gente, com certeza, quem aceitaria uma proposta dessa, levanta as mãos. Uma pessoa rica, Gilceia, lá dos Estados Unidos, chegasse para você e falasse assim: Gilceia, eu te dou $500 mil por mês. Aí você ia pensar assim: meu Deus, que maravilha. Qual a condição? Única: que você me devolva 50 e você fique com 450. Olha qual é a proposta de Deus. A proposta de Deus é essa: é meu e eu te dou. A única coisa que eu te peço é que você me devolva 10%. E as pessoas, a maioria, não cumprem. Não cumprem. E quando eu falo isso, não falo só de dinheiro, não. Deus poderia requerer a mim e você que fosse igual ao Universal, que estivesse na igreja todo dia? Deus poderia requerer isso? Poderia dizer: eu quero que meus filhos estejam na igreja todo dia. Deus poderia fazer isso? Mas ele santificou o domingo. Ele falou: vai à igreja 2 horas num domingo me cultuar. E a gente fala: não dá tempo, não posso, não dá, estou cansado, estou com dor, estou isso, estou aquilo. Fala aqui com o irmão Dilson, meu amado. Levou um tombo, quebrou o fêmur, operado, com mais de 90 anos, hoje chovendo, deve estar doendo a perna dele, que está mais frio, está chuvoso. Podia ficar em casa ou não podia? Mas está aqui, amado, juntamente com a sua esposa. Olha o exemplo. Olha o exemplo. Então, isso é o quê? É relacionamento com Deus. Sabe o que de repente está faltando em mim, em você, amado? Está faltando para nós relacionamento com Deus. Relacionamento é fazer que nem eu fiz essa semana. Eu dei uma de doido aqui, Robson. Eu sentei nessa tua cadeira aí, peguei essa onde está a bolsa da irmã Ana, coloquei aqui em cima e falei, igual o irmão Dilson: papai, senta aqui. Olha o que eu fiz. Puxa, então você entra aqui. O cara agora enlouqueceu de vez. Fiquei 52 minutos olhando para uma cadeira vazia e conversando com ela. Foi o tempo que eu fiquei, 52 minutos, com uma cadeira vazia diante de mim e eu conversando com ela. Estava vazia, amado? Ela estava vazia? Claro que não. Então, como está o seu relacionamento? Você pode chamar Deus assim para sentar com você, para conversar, para poder pedir a Ele uma direção, porque se você não pedir a Ele a direção, aí agora sim, você vai tomar as tuas decisões e lá na frente, eu e você vamos nos arrepender. Aí nós vamos nos arrepender do trabalho que entramos, do casamento que entramos, do carro que compramos, do imóvel que compramos, da maneira que gastamos o dinheiro, e no final, como seres humanos que somos, nós vamos ter que procurar um culpado, porque nunca somos nós. Então aí sim, se não foi o marido, não foi a esposa, não foi o filho, não foi o pai, não foi a mãe, não foi o patrão, não foi o empregado, não foi o vizinho, o inquilino, o dono da casa, se não foi quem? Foi Deus. Então a culpa foi dele. A culpa foi dele, porque foi Deus.
Deus falou e deu errado. Amado, uma vez uma pessoa falou isso para mim: Deus falou e deu errado. Se deu errado, não foi Deus quem falou. Foi Deus que falou, amado? Não foi Deus que falou, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. O dom perfeito vem de Deus. E o que às vezes nós fazemos? Nós falhamos com isso aqui, Eclesiastes 9, versículo 10. Gisele, coloca aí para a gente ver. Olha só. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque lá no além, para onde nós vamos, não há obra, não há projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, tudo aquilo que vier para as suas mãos, quando Deus colocar no seu coração, faça. É outra coisa importante no nosso relacionamento com Deus, para descobrirmos que Deus não é culpado. A palavra, Robson, oração é o quê, cara? Orar e agir. Exato. O problema é que às vezes as pessoas, elas ficam esperando apenas, quase que vai, elas ficam esperando apenas no mundo espiritual e não agem. Por exemplo, quase metade das pessoas que entram em contato conosco pela internet é só pedindo. Eu quero. Tem gente que me manda literalmente nesse impulsionamento, José. Eu quero um Pix. A pessoa manda assim: eu quero Pix. Você é da igreja? Me faz um Pix, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Teve uma abençoada que eu expliquei a ela, eu falei: nossa igreja ainda é uma igreja pequena, mas nós ajudamos algumas pessoas e tal. Quem congrega na nossa igreja, venha congregar. A gente percebeu uma necessidade em você, a gente vai te ajudar e tal, mas a gente ajuda quem congrega conosco. A mulher me mandou fotos, me mandou receita, me mandou um monte de coisa, e não sei o que e tal e tal. Eu mandei essa resposta, ela respondeu para a gente, para mim assim no caso: isso aí é qualquer coisa, menos igreja. Aí eu pensei: o que eu respondo? O que eu respondo, José? A pessoa não quer o abençoador, José, ela quer a bênção. Quando Jesus fez aquela multiplicação dos pães e peixes, vai ler lá a palavra. Quando Jesus fez aquela multiplicação de pães e peixes, a palavra diz que ele pregou para uma multidão. Jesus ali ficou há mó tempão levando a palavra. Quando ele terminou de pregar, ele chamou os discípulos e falou: o que nós temos aí? Aí veio um menino, igual a música, com o quê? 5 pães e 2 peixes. Exatamente, mas o povo ficou a manhã inteira ouvindo Jesus pregar, meu amado. É o quê? Se você quer ter bênção, você precisa primeiro do abençoador. Como é que eu vou ter um relacionamento com Deus onde eu só quero a bênção e não quero o abençoador? Você e eu aqui, você luta para poder dar 10% do seu dízimo aqui na igreja, para eu poder chegar aqui do nada, pegar o seu dinheiro e colocar na mão de um saquetel furado. Como quando a gente era daquela igreja onde nós começamos lá no Rio, e eu cheguei lá, gente, estou no altar do Senhor, acho que a Renata devia estar comigo naquele dia, a fila para poder pegar a cesta básica dentro da igreja, os caras falando palavrão dentro da igreja, o outro fumando dentro do pátio da igreja com o pé na parede, a parede tinha sido pintada, o cara com o pé na parede lá, fumando dentro da igreja. Cheguei perto: meu amigo, boa tarde, joga esse cigarro fora e tira o pé da parede. O cara desse tamanho, quase da altura do João, o cara me olhou assim, tipo assim: eu falei: meu irmão, você está dentro da casa de Deus, aqui não é o bar que você frequenta, tira o pé da parede e apaga esse cigarro. Aí ele pegou, aí ele foi lá fora, pum, jogou fora o cigarro. Aí ele voltou, aí ficou me olhando com cara feio. Eu falei: cara, o cara feio para mim é fome ou Satanás, então não adianta vir me olhar desse jeito.
Por quê? Porque essas pessoas, elas só querem o abençoador. Aliás, elas só querem a bênção, não querem o abençoador. Se você quer ter um relacionamento e você quer ter bênção, você precisa ter relacionamento com Deus. Para aquilo que quando vier às suas mãos de Deus, você faça. Nós temos que fazer, meu amado. Não adie os projetos de Deus para a sua vida. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo de seguir a orientação de Deus, a voz de Deus. A voz de Deus é o melhor para mim e para você. Porque Ele falou, o que vier para as suas mãos, faça. Porque lá no além, lá na glória, amado, o que tiver que já ter sido feito, já foi feito. Não adianta mais. Então nós temos que fazer aqui. O que Deus colocar nas suas mãos, faça de boa vontade. Pode ser ainda pouco, pode ser pequeno. Você vê a nossa igreja, ela ainda é pequenina, mas as coisas andam, tem ordem, tem decência, seja no louvor, na palavra, na oração, seja durante o culto, seja na nossa postura, seja em tudo, porque, amado, a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o quê? Sobre o muito eu te colocarei. Ser pouco hoje não significa que será pouco para sempre. Ser pequeno hoje não significa que será pequeno para sempre. Existe algo chamado o de repente de Deus. E que esse de repente chegue na tua vida agora, nesse final de ano, sabe? Chegue o de repente de Deus, que as coisas comecem a se transformar a tal ponto que nós venhamos falar da mesma forma que o profeta Isaías, para a gente terminar. Isaías 27, versículo 2, naquele dia, olha só, aquele dia pode ser hoje, gente. Aquele dia, irmã Ana, pode ser hoje. Naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. O que é a vinha deliciosa? A pé de uva, aquela videira que você olha com aqueles cachos lindos, prósperos, maravilhosos, e ele fala, cantai a vinha deliciosa. Versículo 3, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. Quem é essa videira aqui? Sou eu e você. Olha o que, mais uma vez falando do relacionamento, meu amado. Se alguém vem e fala isso para você, imagina alguém chegar e falar assim para você, você é minha vinha deliciosa, você é perfeito, perfeita aos meus olhos, e tem outra coisa, eu cuidarei de você, para que ninguém que se aproximar de ti lhe faça algum dano. Eu não tenho como ficar com os meus olhos 24 horas na pastora Renata, ou no Gileade, ou na Rebeca. Mas tem alguém que pode. Tem alguém que pode ficar 24 horas vigiando eles e vigiando você. E o que é maravilhoso é que ele falou, olha lá, eu vigio e a cada momento, esse cada momento do original é o mesmo que segundo. Ou seja, a cada segundo arregarei, para que ninguém lhe faça dano. Até quando eu e você estamos dormindo, Ele está cuidando de nós. No momento em que nós estamos mais vulneráveis, é quando nós estamos dormindo, tem alguém ali com uma espada desembainhada no corredor da sua casa. Aleluia mesmo, João. Aleluia, sabe? Quando você está ali de madrugada, que você está dormindo, que você está vulnerável, tem alguém com uma espada desembainhada andando dentro da sua casa, andando de um lado para o outro e dizendo, nesse não toca, nessa não toca, eu vigio ele de dia e de noite, para que ninguém lhe faça mal. Meu amado, olha que relacionamento, meu amado. Olha que relacionamento, e às vezes a gente está dando desculpas para Deus, desculpa para não vir à igreja, desculpa para não dizimar, desculpa para não orar, desculpa para não convidar alguém para vir à igreja, desculpa para fazer a obra de qualquer jeito, e esse mesmo diz assim, eu cuido de você a cada segundo, a cada momento, a cada instante, eu serei o mesmo. Termino a mensagem dizendo, meu amado, procura fazer de Deus
primícia também na sua vida. No seu tempo, nas suas palavras, no seu dinheiro, na sua oração, no seu louvor, em vir à igreja. Faça isso, meu amado. Agrade a Deus. Lá o salmista, o Salmo 37:5, que a gente gosta de ler aqui nos nossos cultos, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Agora o 4 diz assim: agrada-te do Senhor. Ou seja, você agrada-te dele e ele satisfará os desejos de quê, irmão Dilson? Do teu coração. Agrada-te do Senhor, agrada-te dele, né? Tenha agrado, olhe para Deus e diga: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, só estou de pé por causa do Senhor, por causa da tua palavra, do teu amor, da tua fidelidade. Agrada-te dele e ele satisfará os desejos do seu coração. Quer ter uma vida feliz, abençoada, saudável? É ter bom relacionamento com o Senhor, e tudo quanto você fizer, você será bem sucedido. Você acredita nisso? Eu também creio. Assim seja, assim disse o nosso Deus.